Começamos a partir de agora mais um TV Câmara. E hoje nós estaremos conversando a respeito de um tema que foi lembrado, discutido, debatido, os 50 anos do golpe militar do Brasil, 1964, inclusive com a realização de uma audiência pública aqui na Câmara, que aconteceu por iniciativa do vereador Ivan Duarte. Alguém diria para comemorar, para celebrar, para discutir, para debater. Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado pela cobertura que a TV Câmara está dando. É um tema muito importante, para que as gerações posteriores saibam o que foi aquilo. Foi um período terrível. O Brasil tem poucos períodos de democracia. Depois o professor Lucas pode falar sobre isso. E teve vários períodos de exceção, períodos sem que se pudesse votar, sem direitos gerais, enfim. Mas o período mais cruel de todas essas chamadas ditaduras, ou período de exceção, foi o período de 64 até 79, Lucas? Que quando durou os 21 anos de ditadura. Então a gente trazer pessoas como o professor Lucas, como o pessoal ali do IMA, que trabalha a Comissão da Verdade aqui em Pelotas, Instituto Mário Alves, é importante para que as gerações que não viveram isso, ou que nasceram posterior a isso, saibam o que é um período de ditadura, o terror que as pessoas vivem, que a gente é proibido de pensar, de reunir, de falar, proibido de tudo, alguns de trabalhar, uns têm que fugir, outros são presos por pensar, quer dizer, um crime de opinião. Eu tenho uma opinião que o mundo devia ser dessa forma, aí por causa disso, sem que eu tenha feito nada, por eu ter expressado, eu vou preso. Uma atitude subversiva, como fora... Não, nem atitude. Havia o crime de opinião. Crime de opinião. Isso nós vivemos forte, E fora as coisas muito mais graves, assim. Então a gente fez uma audiência pública e agora a gente vai poder fazer um debate. E a palavra é descomemorar. Não é comemorar os 50 anos, é descomemorar. Mas fundamentalmente é lembrar, marcar bem. E assusta de alguma forma, porque hoje nós, em alguns momentos, ouvimos assim, olha, o país vive uma crise política. Que saudade da ditadura militar. A gente ouve isso. Isso é desinformação, assusta um pouco. Professor Luiz Carlos Lucas, prazer em tê-lo aqui também na TV Câmara. O prazer é meu. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de participar desse debate, até porque é fundamental que isso não caia no esquecimento. Quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente falar sobre o que aconteceu naquela época, melhor. Justamente para evitar esse tipo de desinformação que ainda atinge algumas camadas da nossa sociedade, Acho que há dois tipos de pessoas que dizem isso. Aos que realmente são absolutamente desinformados, eles estão descontentes com as suas condições de vida atuais, e ao invés de canalizarem esse descontentamento para algum tipo de política que possa mudar essas condições, eles fazem uma volta ao passado, idealizam o passado, e chegam a dizer absurdos como esse. A ditadura era melhor. Olha, mas na época da ditadura militar, 10 horas da noite tinha segurança, as ruas estavam tranquilas. A gente ouve falar isso, das pessoas fazendo comparações com atualmente. Naquela época era melhor. É verdade. Do ponto de vista de segurança, para alguns havia, para outros não. Havia pessoas que às 10 horas da noite sabiam que alguém poderia entrar na sua casa, levá-los para uma prisão onde não teriam condições de se defender como se esperaria que isso fosse possível se o regime fosse democrático. Para muitos era um momento de terror. Mas eu diria que para a maioria da população, sem dúvida nenhuma, quanto à violência criminal do dia a dia, as condições eram mais tranquilas, mas não por causa da ditadura, é porque o país era diferente. Índices de criminalidade aumentaram enormemente no mundo, não é só no Brasil. Era outra época, ali no mundo inteiro a vida era mais tranquila. Naquela época, em 64, o Brasil tinha 60 milhões de habitantes e mais da metade morava no campo. Sim. Então as cidades tinham uma população infinitamente menor. As vilas, as favelas pobres eram minúsculas. Sim. Então é óbvio que a violência era menor. Sim, e das pessoas que moravam na cidade, uma grande parte estava em pequenos núcleos urbanos. Havia poucos grandes centros urbanos no país.
E não havia ainda, até por força de uma migração interna razoavelmente recente, não havia sequer o tempo para a organização dos grandes grupos criminosos, das suas imbricações com as forças que deveriam coibir o crime, né? Isso vai se gerando ao longo do tempo. Se fosse uma ditadura militar ou uma democracia hoje, certamente nós não teríamos índices de criminalidade muito diferentes. Talvez ela aparecesse menos, né? Como a corrupção aparecia menos. A imprensa censurada não denuncia. O que a história conta ou a história não conta que as pessoas não conhecem a respeito do início do golpe militar do país? A respeito do início? Bom, hoje já se tem mais informações, né? Na época, nos primeiros anos, era proibido divulgar, né? A grande imprensa não publicava, e mesmo a publicação de alguns livros que fossem na contramão daquilo que o regime gostaria, né, eram censurados, e quem chegasse a publicar alguma coisa poderia prever que enfrentaria grandes dissabores, né? Tanto que tem setores da grande mídia que estão admitindo 50 anos depois, né, durante a semana do golpe militar, que de alguma forma colaboraram com o processo, né, da ditadura militar. Né? Sim. Deixa eu te interromper, Lucas, só para as pessoas terem uma noção. Uma banca de revista que vendesse um jornal era queimado. Sim. Em Porto Alegre nós tivemos várias bancas, botavam fogo de noite. Era dificílimo assim, publicar alguma coisa de imprensa alternativa. As editoras não publicavam livros, as bibliotecas não poderiam acolher esses livros, né? Há um fechamento da capacidade de interferir sobre a opinião pública que não teve, a não ser no período da ditadura do Estado Novo, onde havia o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? A não ser naquele período não há nada semelhante que eu conheça na história brasileira. Não? Verdade que não houve durante muito tempo qualquer publicação que se pudesse dizer de esquerda, né? Houve pouquíssimas, até mais ou menos a República Velha, quando começam a aparecer algumas coisas um pouco diferentes, mas não porque houvesse censura, porque realmente... Não havia produção. Não? Então há uma cortina de silêncio em torno disso que teve muito... As músicas, né, os artistas hoje contam, quando faziam uma música, antes de gravar, a letra tinha que ir para uma comissão de censura, formada por militares, e às vezes a frase inteira tinha que trocar, isso aqui não, ou então essa aqui... Peças teatrais, inclusive, também. Qualquer coisa. Tanto que muitas músicas foram lançadas ou pós-processo de ditadura militar, já naquela reabertura do país, que se tomou conhecimento de algumas músicas ou eram praticamente de forma clandestina ou não, como é que funcionava? Porque tem muitos artistas que sofreram com essa... Não, a censura às vezes era ridícula, hoje eles riem muito. Por exemplo, tem uma música, que a frase central da música era "Pare de tomar a pílula", que é de um cantor brega, o Odair José, que de esquerda nunca teve, acho que só o braço esquerdo, o lado esquerdo, é o máximo que ele tem de esquerda. Mas aquela música, "Pare de tomar a pílula", foi considerada uma música que subverteria os costumes. Aquilo estimulava a sexualidade das meninas. Então a censura se dava o direito de proibir. Então hoje, não é que eu goste, mas hoje tu escreve uma música, o Lepo Lepo, aí ninguém vai dizer lá, gosto quem gostar, entendeu? Eu me lembro... Imagina então, vem, vamos embora, aí mesmo ninguém. Sim, o Geraldo Vandré, aquele foi torturado, né? Por cantar aquelas músicas. Eu me lembro no início da ditadura, em que houve alguns inquéritos policiais militares, vários estudantes foram... Tu tinha 17 anos na época e era do movimento secundarista, aqui em Pelotas. Eu era diretor de cultura da União Pelotense de Estudantes Secundaristas. E me envolvi naquele dia, na tentativa de resistir ao golpe, com forças extremamente desiguais. É um período que marcou muito a minha vida, recente tinha completado 17 anos. Fui uma das pessoas que se reuniram na Casa do Trabalhador para tentar ver o que se podia fazer, né? Eu me lembro daquela época foi designada uma comissão para passar nos quartéis e tentar averiguar como é que estava a situação aqui em Pelotas. Eu fui dessa comissão.
Como a gente achava que havia problemas aqui no dia seguinte, isso foi no dia 1º de abril. E no dia 31 não se soube, a imprensa publicava as coisas com certo atraso, na manhã do dia 1º se soube que havia... Não tinha internet na época? Não tinha internet, se soube que o general Mourão Filho tinha se dirigido em relação ao Rio de Janeiro, era o início do golpe. Bom, no dia 1º nós circulamos aqui, no dia 2 eu fui para Porto Alegre. Para tentar ver como estava a organização lá e ver, inclusive, se seria possível algum tipo de medida para melhorar um pouco a correlação aqui em Pelotas. No final da manhã do dia 2, eu fui primeiro à Assembleia Legislativa, conversei com o deputado Justino Quintana, nós estávamos entrando no QG do 3º Exército quando veio a ordem de desmobilização. Então, naquele momento, eu vi milhares de pessoas no centro de Porto Alegre em desespero, né, na tentativa de impedir que o golpe continuasse, mas absolutamente incapazes de fazer isso porque não havia como. O que se sabe hoje verdadeiramente foi uma questão política, tinha outros elementos que não se tomou conhecimento na época do golpe, ou é exatamente o que a história conta até hoje, professor? Não, eu acho que as coisas vão aflorando. A motivação, bom, eu acho que alguns fatores têm que ser considerados, né? O primeiro deles, não é coisa nossa. Não? Foi feito aqui com forças políticas, com apoio de lideranças políticas civis, não? No mínimo 3 governadores de estado tiveram uma participação importante. São Paulo, Rio e Minas. Isso é interessantíssimo que vocês colocam, porque a gente sempre tem aquela ideia, foram os militares. Não. Foram sim os militares, mas junto com lideranças políticas civis, principalmente esses 3 governadores de estado. Magalhães Pinto, Carlos Lacerda e Adhemar de Barros. Adhemar de Barros. Todos eles depois Governador afastados. do Rio, São Paulo e Minas. Magalhães Pinto foi o único que se manteve. Minas. Até talvez como bom mineiro ele soube ficar em cima do muro. É uma caricatura, claro. Mas é o único que foi poupado. Os outros 2 foram caçados pela... Mesmo que apoiaram o golpe, eles apoiaram e depois foram caçados. Foram caçados a partir do momento em que eles tinham expectativas individuais que colidiam com as expectativas dos militares. Mas os americanos, Lucas? Sim, bom, hoje não há dúvida. Eles sempre tentaram negar. Não? Imagina se alguém no período da ditadura chegasse a sugerir que aqui houve um golpe militar com apoio financeiro inclusive, orientação política, né, e com a perspectiva com alta probabilidade de que houvesse, caso fosse necessário, uma intervenção militar direta, com a presença de uma esquadra americana nas costas do Brasil. Os navios americanos vieram para a costa do Brasil, caso houvesse uma guerra, eles interveriam lá do golpe. Exato. Não? Claro que não se pode saber se eles iam realmente interferir. Sim, ou era só uma ameaça. Ou se era uma ameaça. A ameaça, de qualquer modo, pesa sobre os cálculos. De qualquer forma, é uma forma de dar uma guarida para o que estava acontecendo. Ou seja, se a coisa complicar, nós estamos aqui. Exatamente. Sim, e se eu resistir, eu vou ter que enfrentar aquilo lá. Exato. E poderiam intervir de fato, mas a mera presença, no momento em que, por exemplo, o Jango desiste de resistir, sem dúvida nenhuma isso foi um fator considerado. Algumas declarações, Santiago Dantas, por exemplo, teria dito para o Jango que se resistisse poderia haver um banho de sangue. Né? E talvez fosse verdade. De qualquer modo, havia essa presença americana. Os Estados Unidos têm, nesse período da Guerra Fria, uma política de intervenção direta, e eles multiplicam golpes ao longo do mundo. E se não houvesse nenhum documento, só o fato de que os golpes se dão em cadeia naquele momento, tá, já é um indicador de que há alguma presença internacional por trás disso. Alguém deve estar orientando ou conectando esse tipo de intervenção. Bom,
E hoje os documentos estão disponíveis. O filme daquele, Flávio Tavares e o filho dele. O filho né? Flávio Tavares. A Noite que Durou 21 anos. 21 anos. Bom, mostra, tem ali há Gravações do presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson. falando com o embaixador brasileiro e dizendo como é que tinha que ser o golpe. Exato, e embaixador brasileiro. Gravação deles, direto falando, né? Embaixador, com o embaixador americano aqui Americano no Brasil. Mas o embaixador brasileiro nos Estados Unidos era alguém que se notabilizou, teve bastante poder durante a ditadura, um político, chegou a ser senador, um político brasileiro, um economista, famoso político brasileiro que tinha um apelido em inglês, né? Ele era chamado pelos... E parece até que ele não se importava muito com o apelido, ele era chamado Bob Fields. Roberto Campos. Não? Bom, quer dizer, há essa articulação. Há diversas reuniões, tanto do general Walters, na época, né, que era o adido militar, como do embaixador com os organizadores do golpe, com civis e com militares. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas. Será que dá para fazer um resumo nessa pergunta dele? Claro, deixando coisas de fora, mas o golpe aconteceu por 1. Medo das reformas de base e 2. A influência americana que pregava o anticomunismo na Guerra Fria. A soma desses dois fatores levou ao golpe no Brasil? Eu acho que sim. São esses dois? São esses dois. Medo das reformas, que era a reforma agrária, a reforma urbana. Mas E eu acho que principalmente havia medo da reforma agrária. Medo da reforma agrária. Que também no projeto do Jango, uns dias antes, no famoso comício da sexta-feira 13, né? Onde ele assinou o decreto a da Supra. expropriação de algumas terras. Pois né? mas veja bem, o decreto da Supra que ele assinou, tá, não é a reforma agrária, não é um decreto de expropriação. Tu viu só a minha pergunta? O decreto de expropriação não foi expropriação. Não foi decreto de expropriação. O decreto da Supra definia como prioritárias para a reforma agrária determinadas áreas rurais situadas próximas de rodovias federais e de centros urbanos, com um determinado, com uma extensão além de determinados limites. O que fazia era isso, quer dizer que essas terras seriam prioritárias. São prioritárias para a reforma agrária. Fazer a reforma agrária naquele momento significava desapropriar as terras. A desapropriação tinha que ser paga em dinheiro não, com antecedência. Segundo, era o artigo, se não me engano, o artigo 141, parágrafo 16 da Constituição de 1946. Esse artigo foi objeto de uma guerra no Congresso Nacional e Jango não tinha condição de mudar a Constituição. Não teria apoio, inclusive, de boa parte dos parlamentares da sua própria base. Então, o senhor depois do intervalo nos diz o que é exatamente esse artigo, qual era a dificuldade. E eu tenho uma curiosidade, eu acho que saber o seguinte. Bom, os militares resolveram tomar o país. O golpe militar aconteceu. Mas eles estavam inquietos porque viam o país estar desorganizado, essas questões podem acontecer. Foram motivados ou hoje, 2014, olha, vamos tomar o país. Os militares resolvem tomar o país. De que forma eles foram motivados a isso? Por que eles tomaram essa atitude? Por que os militares e não os ricos? Não, exatamente. Por que os militares resolveram? Nós vamos tomar o país. Depois do intervalo a gente volta com Câmara Debate aqui na TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retorno com o segundo bloco do programa Câmara Debate. Estamos discutindo a respeito dos 50 anos
do golpe militar, né, que no dia 31 de março marcou 50 anos deste acontecido no país. Ficou algumas provocações para o início do bloco, para a gente continuar, o professor Luiz Carlos Lucas está conversando, trazendo um pouco, o vereador Ivan Duarte, que foi o proponente da audiência pública, que trouxe esse tema para casa. Os militares resolveram tomar a atitude de vou tomar o país por conta, resolveram assim, olha, acordar um dia e disseram, ó, hoje nós vamos tomar o país ou não? Como é que... Não foi assim. Até porque eu acho que não se pode dizer que tenham sido, quer dizer, certamente não foram todos. Né? O grupo que articulou o golpe era um grupo, que os articuladores eram muito minoritários no conjunto das Forças Armadas brasileiras. Isso eu acho que tem que ficar claro, né? Até para não lançar suspeitas sobre pessoas que não participaram de nada daquilo. Eram minoritários. Agora, eles eram uma camada, uma parte significativa da alta hierarquia. Né? Mas mesmo ali, nem todos apoiaram. Tanto que na primeira lista de cassações aparecem, se não me entrar a memória, mais de 100 militares, 120 e poucos, que são cassados. Ao total, 7.500 militares foram cassados. No total. 7.500 militares foram cassados pelos próprios militares. Quer dizer, já na primeira lista... Alguns chegaram a ser torturados? Não. Porque isso era uma prática comum na época. Sim, sim. Vários têm denunciado torturas e provavelmente as denúncias não devem ter sido falsas, não. Devem ter sido torturados mesmo. Então, quer dizer, não são todos. O Exército Brasileiro tinha tido participação ao longo do tempo em alguns dos conflitos políticos, né, em 1930, mas não, 1930 não é uma revolução conduzida pelo Exército, são dissidências oligárquicas ao longo do país, mas com apoio de parte do aparelho militar. Bom, depois disso, o golpe de 37 foi um golpe dado pelo Getúlio com apoio da cúpula de exército, de alguns generais muito conservadores, um deles, o general Góes Monteiro, que tinha um poder enorme dentro do aparelho e que era, ele mesmo se dizia, simpático ao fascismo. Bom, então há esses grupos, mas há também, houve uma oficialidade de esquerda, o general Estilac Leal, por exemplo, né? E muitos que eram legalistas, que não queriam... Tem um, inclusive, que é nome de estádio aqui em Pelotas. Nicolau Fico. Isso mesmo. Era um militar que se opôs ao golpe, foi cassado, era bagense. E vários se opuseram mesmo. Outros ficaram numa posição de indefinição. Isso não surge da noite para o dia. Houve várias tentativas, quer dizer, depois se tomaram só o início da Constituição, do período da Constituição de 46. Né? Ali, bom, o primeiro lugar, os militares tiram Getúlio. Não, eles tinham, de um modo geral, apoiado. Final da guerra, não é mais um período de ditaduras no mundo, é um movimento de redemocratização, cai a ditadura Vargas, cai o 1945, mais ou menos. 1945. É interessante que o Vargas pretendia continuar. Ele tinha, inclusive, ele era muito hábil em criar dissensões entre os que o desafiavam, né? Havia uma eleição que tinha sido, já tinha havido antes uma eleição que não tinha, que havia sido frustrada, né? E naquele momento se começa a pensar em candidaturas. O que faz um grupo? Lança a candidatura do general Dutra, ligado ao Vargas, mas general, com uma posição, posição muito elevada dentro da hierarquia das Forças Armadas na época, né? E com aspirações próprias. Isso provavelmente foi um dos fatos que fizeram com que o Getúlio, afinal, não tivesse tido condição de continuar. Então, existe algum envolvimento ali a favor da redemocratização do país, né? Mas há depois uma série sucessiva de tentativas de golpe muito claramente conservadoras. Isso vai se dar em 54, 55. Né? Existe a eleição, quando houve a eleição de Juscelino Kubitschek, há uma tentativa de impedir. 59, né? Não, foi o período que inicia em 55, ele foi eleito em 54. Afinal, o JK foi eleito em 54. Não. Se não estiver equivocado. Não, mas acho que foi. E até a primeira tentativa justamente em 54. Há duas tentativas uma de impedir a posse do Juscelino e a outra de derrubá-lo.
São tentativas muito localizadas, não há como, eles não têm condições de... Tudo isso por interesse político ou tinha uma questão econômica também por parte dos militares? Até aí eu acho que por interesse político. Político. Porque há pouco tempo... mais tarde vai surgir... Porque há pouco tempo eu acompanhei uma matéria na Record, até foi na Rede Record, mostrando aquilo que depois a gente vai tratar, mas o enriquecimento de alguns militares no período da ditadura, porque aquilo que o senhor disse no início, na época da ditadura não tinha corrupção, né? Mas depois, eu só estou puxando o gancho que o senhor fez no início, até para que as pessoas entendam. Então, naquele primeiro momento, a motivação foi política, não tinha relação com a questão econômica. Eu imagino que sim. Quer dizer, eu não tenho certeza, eu não sei exatamente o que as pessoas pensavam, mas eram grupos militares exaltados. Né? Houve 2 derrotas de candidatos militares em eleições para a presidência da República, né? O brigadeiro Eduardo Gomes, que tinha assim, grande respeitabilidade nas Forças Armadas, tinha sido oriundo do movimento tenentista, né? É derrotado por Vargas, depois Juarez Távora é derrotado por Juscelino Kubitschek. Foi Juarez. Bom, e há grupos militares ligados a essas candidaturas que não aceitam o resultado das eleições e eles tentam barrar o processo democrático. Né? A motivação deles, eu acho que era mais política do que de qualquer outra ordem, mas eu não posso saber o que eles pensavam. O que o professor Lucas está tentando dizer para responder, né, sei que o nosso programa é curto e síntese sempre é uma coisa complicada em assuntos complexos e longos, mas assim, os militares, durante todo o século XX, eles tiveram uma disputa tal qual os civis pelo poder no Brasil, pelo que você está dizendo. Os militares em 37, na década de 40, década de 50. Então, na década de 60, eles então assumem o poder. Claro, as motivações foram da política, passaram pela economia e um fundo ideológico também, né? Também, sem dúvida. Em 64, para garantir o anticomunismo, para garantir a... Mas, assim, os militares não acordaram um dia, na década de 60, mas quem sabe, eles já tinham disputas, inclusive, com candidatos a presidente, né? Sim, generais. Exato. Antes do golpe de 64. Antes do golpe, com tentativas de golpe, pelo menos, em 54, 55 e 61. 3 tentativas de golpe. Em 61, quer dizer, o que acontece? Bom, e são os militares, nessa época, muito conectados com determinadas lideranças civis, que se notabilizaram pela tentativa de dar um golpe de Estado naquele período. Carlos Lacerda é a figura mais notória dentre eles, foi governador do Rio. Esses militares, em geral, tinham vínculos com a UDN. Lacerda era a liderança máxima da UDN, um partido que tinha algumas tendências... Ele era dono de um jornal no Rio, né? Um jornal muito conhecido. Sim, da Tribuna da Imprensa. Tribuna da Imprensa. Assim que o golpe aconteceu, o que foram as primeiras decisões? Vamos sufocar a imprensa? Não, a primeira decisão, o golpe é dado entre 31 e 2. Tá? No dia 9 é que vai haver reunião do Congresso para... 9 de abril? 9 de abril. Então, já definindo a situação. Certo. Nesse período, eles tinham que, entre outras coisas, e antes de mais nada, há uma junta militar, mas eles tinham que definir quem seria o presidente entre aspas. Né? E há um conflito interno em relação a isso. Por quê? Porque eles não eram um monobloco. Havia, pelo menos, entre os militares, havia nitidamente 3 tendências... Pós o golpe? Pós-golpe. Antes havia aqueles que se podia dizer que eram ligados ao governo Jango, alguns que eram inclusive de esquerda, esses são afastados na hora. Sim. Tá? Ficam 3 tendências. Há alguns militares que tinham tido uma posição legalista, que não tinham se envolvido no golpe. Os mais moderados? Sim, bem mais moderados. Tá. E que achavam que, tudo bem, o presidente já foi afastado, a situação é uma situação de fato, mas tem que minimizar as consequências. Para esse grupo era fundamental que a intervenção militar não fosse uma coisa que perdurasse. Tá, tiraram o Jango, vamos, a partir de agora,
rapidamente voltar às eleições, etc. Exatamente. Vamos propor um processo, uma transição. Transição certo. rápida. Tá? Esse era um grupo. Esse era um grupo, era o grupo mais legalista. Havia, digamos assim, a palavra é muito inadequada, mas digamos que fosse a esquerda Certo. Tá, veja que a palavra não está exatamente correta. Mas, num outro polo, na direita, havia militares exaltados, que achavam que, bom, a partir dali tinha que haver uma ditadura sem nenhum limite de tempo, sem nenhum respeito pelas instituições democráticas que havia antes, que depois vem a constituir a chamada linha dura. Isso. Bom, o primeiro grupo legalista é bastante minoritário, embora já li alguns generais 4 estrelas. Esse grupo de exaltados, talvez, ele certamente deve ter sido mais numeroso, mas ele era muito pouco organizado, ele estava disperso porque eram principalmente militares de escalão de médio, né, até coronéis para baixo. Tá. Bom, eles tinham um núcleo que em seguida vai se articular na Vila Militar do Rio de Janeiro. Tá? Bom, e havia no centro, digamos assim, o chamado grupo castelista ou grupo da ESG, e às vezes chamava esse grupo também de Sorbonne, porque eram os militares que se dizia na época, né, os bajuladores diziam. Castelista é por causa do Castelo Branco. Castelo Branco. ESG, Escola Superior de Guerra. Não? Era o grupo de centro, entre os mais moderados e entre aqueles mais sanguinários. Exatamente. Bom, os bajuladores da época diziam, esse é um grupo intelectualizado, o general Castelo Branco é um intelectual, o Golbery é um intelectual. O Golbery tem Golbery do Couto Silva. Do Couto Silva, que era desse grupo. Que tem um livro sobre a política brasileira, mas não é nada que se possa dizer que é intelectual do primeiro nível. Bom, mas de qualquer modo, era um grupo muito mais intelectualizado do que os da linha dura. Bom, esse grupo, quer dizer, são 3 correntes tentando predominar. O grupo castelista, da ESG, do centro, leva a melhor. Até provavelmente porque está numa posição central, né? E porque é organizado. Na realidade, foram eles os principais articuladores do golpe. Tá? Não todos eram desse grupo, Mourão Filho, por exemplo, que precipita as coisas, não era, mas eles são os que mais se envolveram na articulação, os que tinham mais vínculos com os Estados Unidos, e eles preponderam. Então, a linha dura é mais ou menos alijada e se decide que haveria a presidência da República seria entregue ao Castelo Branco. Foi o primeiro presidente militar. Primeiro presidente militar. E que as instituições seriam, no máximo possível, mantidas. O Congresso continuaria funcionando, o Judiciário continuaria funcionando, as eleições previstas para 1965 também seriam, o cronograma dessas eleições seria respeitado, os partidos continuariam. O que eles fazem? Eles simplesmente caçam todo mundo que pudesse representar alguma discordância, né? São mais de 170 parlamentares, se não me falha a memória, que foram caçados naquele momento. Quer dizer, o que podia ser visto como esquerda ou algo esquerdizante no Congresso é afastado. Permanecem forças do centro para a direita. E aí começa o bipartidarismo, né? Não, ainda não. Ainda não. Mais tarde um pouco. A Arena MDB começou quando, Lucas? Começou em 1966 com a I2. Tá? E nesse período, se eu não estiver equivocado. Nesse período continuavam os partidos de antes do golpe. Continuavam os Até 66. Sim. Mas com os da esquerda caçados. Com os da esquerda caçados. Quer dizer, Destituiu os partidos de esquerda, permaneceram os que tinham identificação centro-direita, até os 66, quando surgiu a Arena e MDB. Aí se passou... Aí fecharam todos os partidos, só era permitido 2. Um do governo e outro da oposição... Isso mesmo, a oposição consentida. O que acontece? Nesse momento, dos principais partidos nacionais, 2 deles tinham sido criados pelo Vargas, criou 2 ao mesmo tempo, né? PTB e PSD. Isso mesmo. E que faziam parte da coligação que dava apoio ao Jango. E era uma coligação não
com muitos problemas internos, principalmente por parte do PSD. O PTB era o partido do Jango, era mais fechado com ele. Bom, o PTB vai minguar a partir das cassações, né? Agora, para manter uma ditadura que uma vez um sociólogo francês, François Bourricot, chamou de dicta blanda, quer dizer, não tão truculenta, né, que foi o projeto que predomina no início, né? Para fazer isso, era preciso o quê? Se o Congresso funciona, era preciso que o presidente do país, né, entre aspas sempre, tivesse sido eleito pelo menos pelo Congresso. Como o Congresso tinha sido em grande parte expurgado, era muito fácil, mas eles precisavam, para manter esse modelo, precisavam do apoio do PSD, que era um grande partido, e que tinha um candidato natural à presidência da República, que era o Juscelino Kubitschek, né? O que acontece nessa hora? O Juscelino se manteve neutro, e o PSD também durante a articulação do golpe, mas no dia do golpe ele apoia. E eles participam de um acordo que leva o Castelo à presidência, mantém as eleições de 1965, mantém o Congresso funcionando. É editado o ato institucional, que não tinha número, inclusive, porque seria o único, né? E o resto, que dá poder de caçar, esse tipo de coisa. Ato institucional é uma espécie de decreto do presidente. A partir de agora vai ser assim. Mais ou menos isso. Apoiado pelo Congresso. Por um Congresso Congresso da legitimidade. apoiado por um Congresso já expurgado em Só grande para as parte. pessoas entenderem, o ato institucional era produzido pelos militares e passava por voto no Congresso. Mas o Congresso só tinha a função de chancelar o que já estava definido. Era controlado pelo governo. Não, e todos os atos institucionais, eles não vão passar sequer, os outros não vão sequer passar pelo Isso, Congresso. o A e o ato institucional número 1 foi em que ano? Isso foi logo depois do golpe. Foi em 61 ainda. Foi no dia, assim, deve ter sido no dia 9 de abril. Uma semana depois do golpe surgiu um ato institucional. Um ato institucional que se impõe sobre todo o ordenamento jurídico Como é que ia funcionar o país agora? Mais ou menos isso, certo? Bom, e ele não tinha sequer número, porque o que se esperava que fosse só ele. Tá? Bom, surge de imediato uma disputa. Isso é abril. Né? Bom, vejam, quer dizer, houve uma articulação que envolvia militares, quase toda a mídia, e alguns políticos, né, civis. Esses políticos, eles fazem um cálculo terrivelmente equivocado do ponto de vista dos seus interesses pessoais. Lacerda queria, porque queria ser presidente da República. Em 65 ele era candidato. Em 65 seria o candidato natural da UDN. Certo. Bom, não tivesse havido golpe, a eleição poderia ter mais, mas teria 3 candidatos com perspectiva de ganhar. Juscelino Kubitschek, pelo PSD, alguém pelo PTB, ou talvez o Brizola. Esquerda, talvez o Brizola, e Lacerda pela UDN. Pela UDN, pela direita. Tá. Seria talvez possível haver uma coligação entre PSD e PTB, talvez esse fosse o medo do Lacerda. Mas, em princípio, tudo levava a crer que esse seria o quadro. Uma eleição que era de um turno só, quem tivesse, é bem possível que com 30 e poucos % dos votos se elegesse um presidente da República. Lacerda teria alguma chance naquele momento, principalmente porque o sistema econômico a economia estava tendo problemas. O Lacerda, governador do Rio, que teria apoiado o golpe. Que apoiou o golpe em grande parte. Certo. Exato. Minas, São Paulo e Rio, né? E Rio. Se não tivesse havido o golpe, talvez ele tivesse alguma chance de chegar à presidência da República. Tá? Com o golpe, o que acontece? Toda a esquerda é desmantelada. Certo. Né? Ficam como prováveis candidatos à presidência da República na eleição de 65, 2. O Juscelino e o Lacerda. O Lacerda. Olha, evidente que se fosse esse o cenário, o Lacerda ia ter uma derrota acachapante. Né? Porque o Juscelino ia pegar os votos desde uma direita moderada até a esquerda. E ele ia ficar com a ultradireita. Já tem uma votação irrisória. Bom, então, qual a estratégia lacerdista? Caçar o Juscelino. Não? Mantém-se. Tem que manter as eleições de 65, mas sem Juscelino candidato. Então, quer dizer, Juscelino, que de um certo modo apoiou o golpe pensando que ia se beneficiar, é de imediato alvo de uma investida violenta buscando a sua cassação. Nessa investida,
vamos encontrar o lacerdismo e vamos encontrar também aqueles setores mais exaltados do Exército, principalmente os da Vila Militar, que começam a constituir a linha dura e que querem, obviamente, expurgar o Juscelino também. Aí vem Médici. Isso depois virá, essa vai ser a sequência. Naquele momento, eles querem expurgar o Juscelino. Há um general que era ministro, né? E se coloca mais ou menos como porta-voz, de início como porta-voz desses setores, que é o Costa e Silva. Costa e Silva. Tá? Bom, Que foi o segundo presidente militar. que foi o segundo. Quer dizer, eles afastam o Juscelino, Lacerda seria eleito caso houvesse a eleição, mas a linha dura já não tem mais esse objetivo. Eles querem outra coisa, eles querem mais. Mas a partir desse momento, que o Lacerda percebe isso, deve ter percebido o erro grosseiro que cometeu, e se afasta do regime, passa a se transformar num crítico Castelo Branco, a moda lacerdista, né? Certo. Lacerda chamava de ladrão quem quer que fosse, desde que ele percebesse como um antagonista. Tem frases do tipo assim, sobre o Castelo, o presidente é mais feio por dentro que por fora, coisas, né? Bom, isso no jornal dele ele fazia? Sim, então ele começa a investir contra o regime e tenta formar a frente ampla, né, com o apoio de Jango, com o apoio do próprio Juscelino, de pessoas que ele tinha agredido muito antes. E se tenta formar isso. Mas já há o crescimento da candidatura Costa e Silva e as coisas não vão ter, já são irreversíveis, né? Em 1968, o ato institucional. Aí vai haver, já tinha havido outros atos institucionais, certo, mas vai haver o ato número 5 e nesse período o próprio Lacerda vai ser cassado. Então, só nos diz depois do intervalo. E eu quero saber também quem foi, de todos os presidentes militares, o mais linha dura? Começa agora. Depois do intervalo. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o Câmara Debate aqui na TV Câmara, estamos falando a respeito do golpe militar de 1964, completou 50 anos no país, foi motivo de audiência pública aqui na Câmara Municipal, vereador Ivan Duarte, professor Luiz Carlos Lucas, e o senhor ia falar do ato institucional de número 5, já fiz uma provocação, quem foi o presidente mais linha dura, e o Vamos soprou no intervalo, tem relação, né? O período mais da repressão mais violenta é justamente o que vai se iniciar a partir do ato institucional número 5. 1968. Novembro de 68. Bom, não foi o primeiro ato, né? Tem algumas coisas bem interessantes a respeito do ato 2, por exemplo, né? Que é o que cria a institucionalidade, digamos assim, da Mas ditadura. vamos para o 5, professor, senão não Vamos vamos pro 5, conseguir. pois é. O que foi o 5? O que foi o AI-5? Ato institucional número 5. O que ele dizia? Foi todas as determinações mais duras? O AI-5, todo mundo cita muito o AI-5, né? Pela importância que teve durante a ditadura. Bom, o AI-5, na realidade, uma das características que ele teve, diferentemente dos outros, é que ele não tinha prazo para expirar. Então, ele, na realidade, permitia que o presidente, né, da República legislasse sozinho. E, inclusive, a Constituição podia ser alterada e um ano depois, 69, há uma emenda constitucional número 1, se não me engano, que altera a Constituição
Quer dizer, é outorgada uma Constituição nova para o país, na realidade ela se impõe Só para sobre a ajudar uma Constituição. pergunta, o Congresso, depois de novembro de 68, quando foi editado o ato número 5, qual era o papel dele? Para que serviu o Congresso? Se o presidente podia governar sozinho? Para legitimar. Todas as vezes em que o Congresso tentou, muito timidamente, se opor a alguma medida do Executivo, ele foi desrespeitado. Aí o presidente ainda era o Costa e Silva. 68, olha, aqui eu não me lembro se foi o Costa e Silva ou a junta que o substituiu, mas acho que foi Costa e Silva sim. É final do período Costa e Silva. Tá? Esse período é muito interessante. 1969. 68, aí sim. Novembro de 68, aí sim. Nesse período já tinha havido toda a radicalização estudantil na Europa, nos Estados Unidos. Ao maio de 68, na França, muito famoso. Exato, E aqui há uma articulação estudantil muito forte que vai, em grande parte, constituir um movimento guerrilheiro. Ele é anterior a isso, mas a partir dali ele ganha alento. Houve dentro do Congresso Nacional uma medida contrária aos interesses do governo. Não era nada muito relevante, o Congresso se nega a dar autorização para que fosse processado um deputado. Desculpa, é 65. 1965. Não, o AI-5 foi em 68. Tá. Então era o Costa Silva que foi de 67 a 69. A 69. Aí o Costa Silva. Foi assinado por ele, ato institucional número 5. Delfinato, o ministro assina também. Isso. Bom, mas ele dá amplos poderes ao presidente. Amplos poderes. Quase que deixa o Congresso sem função. Mas pelo AI-2 já tinha. Eu acho que as pessoas, do modo geral, focam mais no AI-5, mas já vinha essa... As características principais da institucionalização do regime, de novo, institucionalização entre aspas, vem, na realidade, do AI-2. Certo. Tá? É ali que vai se instituir, por exemplo, o sistema bipartidário. Existe o decurso de prazo para aprovação. Foi em 66 o AI-2. Sim, o bipartidarismo começa em 66. É 66. Tá? Mas isso segue e agora eu fico até um pouco em dúvida se foi 66 ou final de 65. Mas é nesse período aí, o que aconteceu? Em 65 há eleições de acordo com o cronograma. Não para a presidência da República. A presidência da República foi transferida a eleição. O Castelo ganhou um ano a mais de governo, tá? Contra a vontade de Lacerda e de outros. Bom, mas nas eleições de 65, 2 governadores de oposição se elegem. Oposição moderada. muitíssimo moderada, em Minas e no Rio de Janeiro. Isso bastou para haver uma histeria, principalmente entre lideranças mais à direita da própria UDN e os setores de linha dura das Forças Armadas. Então, em resposta a isso, vai ser promulgado um ato dessa vez numerado, é o 2. O outro passa a ser 1, esse será o ato 2. Que vai haver eleições indiretas para governadores. Mas professor, respondendo a pergunta do Edson, o endurecimento mesmo do regime começa em 68. Começa em 68. E com a publicação do ato institucional número 5. Aí começa o período mais duro. O terror. Mas foi o Costa Silva, o presidente mais linha dura? Não. Quem foi? Foi Médici, não tem a mínima. Foi Médici. O Bagiense Médici. Quer dizer, o Costa Silva, eu nem me lembrar que tivesse sido ele ou a junta, mas ele assina o AI-5. Foi chamado período, os anos de chumbo foram esse período Médici? Sim, foi o período Médici. Exílio, tortura, essa coisa, foi no período Médici. Finalzinho do período Costa e Silva, muito no final, período da junta, mas é basicamente período Médici. Censura, tudo que acontece, o pior período... A censura desde o início. Tá. Mas ela se intensifica. A tortura, a morte de pessoas... o desaparecimento de pessoas. Isso é... Quer dizer, repito, há episódios anteriores. Sim, certo, mas eram menores em número. Muito menores. Isso vai se transformar numa política de Estado no governo Médici.
Tá? Certo. O próprio Costa Silva. Costa Silva se elegeu como representante da linha dura, era o porta-voz de militares mais exaltados, mas uma vez que ele consegue se eleger, ele vai se aproximando dos moderados. Quer dizer, ele é eleito contra a vontade de Castelo Branco, por exemplo, e do seu grupo. Mas depois eles vão compondo um acordo e o discurso do Costa e Silva se suaviza muito. É ditatorial, com as 5 as coisas ainda adquiriam uma conotação maior, mas os anos mais brutais são os do governo Médici. Tá? Aí tem a questão da imprensa, tem a questão censura, fechamento, invasão, universidades, escolas de estudo. Repressão nas universidades, por exemplo. Antes havia muita coisa, havia um decreto 477 nas universidades, né? Elas estão reprimidas. Uma pessoa que fosse mal vista pelo sistema não poderia jamais ser admitida como professor de uma universidade. E existe, às vezes, há instituições de ensino que foram, de repente, colonizadas por gente muito medíocre, mas ligada ao governo. O desaparecimento de muitas pessoas, estudo se intensificou, ele aconteceu durante o período da ditadura militar, mas durante o Médici, em virtude dos exílios, das torturas, que se busca muitas respostas, até pela própria Comissão da Verdade, foi nesse período. Foi. O período mais brutal foi o período Médici. E com detalhe, tá? É também o período de crescimento econômico. O milagre brasileiro. O milagre brasileiro. Tá? Do ponto de vista da condição da economia, há uma virada em 68. Quer dizer, nós temos um período de 64 até 68, que é um período em que a política econômica era conduzida por pessoas que poderiam ser classificadas como de tipo liberal, econômico liberal. Tá? Todo o discurso que havia antes era um discurso que nos dizia que o Estado tinha crescido muito, que se tinha que dar espaço para o mercado, muito semelhante ao discurso neoliberal posterior. Esse era o discurso da direita no debate de 64. E a política inicial é conduzida por pessoas como Simons e como Roberto Campos, que eram próximas desse modelo, embora sempre com contradições. Roberto Campos, por exemplo, está vinculado ao crescimento do Estado, assim, a construção de algumas de instrumentos de poupança forçada que eram canalizados para determinados investimentos, como foi o BNH, como foi o FGTS, por exemplo. Então, o discurso era liberal, mas já havia isso. Agora, com o Delfim Neto, a partir de 68, de 68, o Estado vai crescer muito. Já tinha crescimento anterior. Aí que vem Itaipu. Sim, período de grandes obras faraônicas que não levaram a nada, muitas delas. Né? Qual é a outra grande obra? A Ferrovia do Aço. Aquela usina nuclear de Angra. Sim. Ali o Estado brasileiro começa a construir grandes coisas. Começa a crescer. E a economia começa a melhorar para a população. Sim. E ela, é o período do milagre econômico. Né? Tanto que a população chegou durante muito tempo dizendo assim, na época da ditadura militar não tinha inflação, não conseguia comprar um televisor em 12, 24 vezes. Tinha o BNH, Banco Nacional da Habitação. E que é bastante falso. Né? Quer dizer, no período do milagre, o Brasil cresce com uma inflação relativamente baixa. Como é que eles cresceram? Eles cresceram num projeto de desenvolvimento associado, abrindo o país indiscriminadamente para capital externo, né? Criar todas as condições. No período inicial, eles criam as condições favoráveis à assimilação desse capital. Os salários são baixos, não há praticamente direito de greve, os sindicatos foram dizimados, desestruturados. Estão feitas as condições, há toda uma legislação favorável à entrada de capital estrangeiro, criam-se essas condições. Bom, nesse período de 68, a capital, há no mundo capital financeiro principalmente, sobrando. Isso aqui era um paraíso para esse tipo de aplicação. Esse capital vem em massa, né? O que propicia o milagre brasileiro. Crescimento com... Mas logo depois muda a situação internacional. E assim como a abertura internacional favoreceu o crescimento aqui,
ela vai gerar uma crise violenta. Em Aí os caras tiram o dinheiro do Brasil de novo. E o senhor começa a me responder possivelmente o que eu ia questionar agora. Porque se está com um momento econômico positivo, a situação é absolutamente sob controle, eu fecho a boca e digo, eu quero, extermino, torturo, a população está calada, aí daqui a pouco entra o Geisel e propõe uma reabertura. Quer dizer, a ideia é que fica assim, ó, os militares resolveram, ou eles cansaram de administrar ou não. Eles reviram a posição, viram que estavam errados e resolveram ser bondosos e fazer a reabertura democrática no país. Há um grupo que percebe, o grupo castelista sempre foi, e o Geisel era desse grupo, né, sempre foi bastante preocupado com a institucionalização do regime. Perfeito. Né? Eles viam perigos que os outros ou não viam, não se importavam. Né? Por exemplo, em 1966, quando eles mudam as regras e fazem com que o candidato do governo, com exceção do Rio Grande do Sul, nos outros estados todos, o candidato do governo era automaticamente eleito, não havia o que fazer, os militares com comandos regionais começam a se interessar pelo cargo de governador. Isso podia gerar uma infeudação militar do país. O castelismo é contra isso, porque eles percebem que isso não vai levar, vai ser ruim do ponto de vista da própria continuidade do regime. Então, existe esse projeto. Certo. E o Geisel é um representante disso, quer dizer, eles querem uma institucionalização e a médio, longo prazo acham que podem transferir o poder aos civis numa situação em que vai ficar confortável. A economia, com esse colapso que começa em 73 mais ou menos, ajudou os militares a se retirar também, né? Exatamente, sim. Então, começa a ruir a economia e eles, bom, agora vamos... Sem dúvida, há um projeto de institucionalização, em grande parte, fundamentado na percepção de que há problemas econômicos, e uma coisa muito importante, a política americana, que tinha insuflado os golpes, muda no governo Jimmy Carter. E de qualquer forma, tem este grupo de militares que tem um pensamento mais brando em relação ao que estavam com a linha dura. Do Geisel. Sim, sem dúvida. Eles não são vinculados. O Geisel, inclusive, afastou 2 generais de exército, 2 comandantes um comandante de exército e um ministro, né? Que foram o Ednardo Ávila Mello, comandante segundo o exército, logo que houve lá a morte do Herzog, Vladimir Herzog, que a imprensa jornalista. publicou, e logo após a morte do operário Manuel Fiel Filho. O Geisel já devia ter dito para não permitir esse tipo de coisa, o Ednardo era um porta-voz da linha dura. O Geisel, exercendo a sua... Nós comentávamos aqui durante o intervalo que ocorreram 3 mortes estranhas ou pouco esclarecidas até hoje no país. A questão do Jango, que até hoje se busca a resposta do que realmente aconteceu no Jango, o Lacerda e ainda... O Juscelino Kubitschek. Justamente os 3 que estavam articulando a frente ampla, né? O Jango, a gente sabe, já tem sido bastante discutido. O Juscelino morreu num acidente de automóvel não muito bem explicado. E o Lacerda foi internado no hospital para tratar de uma gripe, no dia seguinte ele estava morto. Eu até comentávamos aqui durante o intervalo, eu acompanhei o Ivan também, uma parte de uma produção chamada Amor e Ódio, exibida no SBT, que fala um pouco desse período da ditadura militar. E aí nós relembramos, o Ivan até relembrava uma cena, né, dentro de um hospital, em que o médico atendia as determinações, as normativas do que o regime militar na época impunha. Ou seja, a administração de remédios, né? Sim. E a pessoa parecia morta. E tem uma cena nesse seriado que está te referindo que a enfermeira pergunta para o médico, mas doutor, o que eu escrevo no laudo? E o médico foge e diz, bom, eu não posso controlar o hospital inteiro. E se manda, tipo assim, achem um laudo para ele, né? Faz alguma coisa, mas eu fiz o que era determinado, né? Quando se ouve hoje, e agora eu vou a expressão, na época da ditadura era melhor. Isso tem pessoas que viveram aquele período. Tem outras que não viveram e estão se apossando da história. Daqui a pouco ficam meio confusas em relação... mas olha aqui, naquela época não tinha tanta corrupção, hoje nós estamos num país da corrupção, né? A roubalheira está institucionalizada, essa coisa toda. Como é que vocês veem esse tipo de manifestação? Eu acho que, em primeiro lugar, que para algumas pessoas era muito melhor. Não?
para uma meia dúzia de tecnocratas, para políticos que associados ao regime, se associam ao regime e que tinham relações de clientela, formaram uma rede de clientelismo pesada, né? E é interessante que muitos, dentro da ciência política, muita gente diz que clientelismo era uma coisa da República Populista, e os militares tiveram uma política clientelista marcante, né? Os militares enriqueceram de verdade no período? Eu não sei te dizer. Os militares, acho que muitos deles sim. Não? Mas eu acho que a maior parte não propriamente como militar, mas muitos saíram, o padrão era muito comum, muitos saíam, se reformavam, né? Ou saíam de determinados cargos de liderança e de chefia que tinham e passavam imediatamente a ser guindados à presidência de determinadas corporações, às vezes multinacionais. Isso aconteceu com vários, né? O Golbery, por exemplo, era muito ligado ao Dow Chemical, né? Então, certamente, alguns deles enriqueceram. Como isso foi, se foi roubando, ou foi fazendo tráfico de influência, ou foi legitimamente dirigindo uma empresa qualquer, é difícil de saber justamente porque, na época, não se denunciava. Eu não saberia dizer. Suponho que, bom, houve um caso extremamente, quer dizer, muito relevante, né? Há uma denúncia, hoje ela está formalizada na Comissão da Verdade, de que a adesão do Segundo Exército ao golpe foi comprada com dinheiro, levado naqueles dias da articulação do golpe, levada por alguns empresários da Fiesp dentro de uma mala. Um coronel que declarou, que viu isso, ou diz ter visto, e que foi, inclusive, é um dos chamados mortos-vivos do regime. Mas, ele não podia ser Lucas, punido. Essa pergunta do Edson, eu acho que ela é determinante para a gente fazer um raciocínio. Tá? A associação de democracia com corrupção, isso é um crime. Sim, isso é um absurdo. É absurdo. E a maior justificativa que se ouve quando alguém... Mas olha, agora, imagina o que faria uma pessoa naquela época se soubesse que na construção de Candiota, ou da Itaipu, ou da Transamazônica, houve um desvio de verba. O que acontecia com essa pessoa? Se alguém não podia dizer sequer que pensava diferente do governo, como é que ia denunciar? A imprensa não podia, o jornalista era morto ou caçado. O cidadão comum menos ainda, porque não tinha visibilidade. Não havia Tribunal de Contas, não havia Congresso, não havia revista, não havia jornal, não havia nada. Não havia e alguém vem nenhuma, nada. Não. E alguém vem me dizer que hoje tem corrupção, a corrupção era muito maior. Só que o silêncio era imposto. O silêncio era impossível denunciar. Hoje acontece uma coisa, a noção, a percepção de corrupção, ela é imensa. Porque o jornal, quando acha uma corrupção, ele repete aquilo 4, 5, 10 vezes. Agora, se pensar o que se roubava naquela época, era muito maior proporcionalmente, não tem dúvida disso. Agora, ninguém podia falar nada. Qual foi o papel da grande mídia? Era propício a isso. Qual foi o papel da grande mídia? Ai. Não faz pergunta difícil. Nós vamos ter que sintetizar, porque a reta final do... Mas qual foi o papel dessa grande mídia nesse período? Ela auxiliou, ela foi instrumento de quem? Foi instrumento da ditadura, foi instrumento do golpe já antes. Mas quando eu falo em grande mídia, eu falo quem? Rede Globo televisão surge quando? Rede Globo 1964, coincidentemente. É um produto do golpe, né? Quer dizer, criaram grandes conglomerados de mídia com apoio direto de governo. E já durante o golpe, os grandes jornais brasileiros, com a única exceção da Última Hora, né, dirigida na época pelo Samuel Weiner, com essa única exceção, a imprensa toda participou do golpe, participou dos preparativos, aderiu depois, não denunciava nada que não convinha. E quando havia alguma, quando o sistema começa a se desgastar, existe, às vezes, em algum jornal, alguém que escreve algo, etc. Mas aí vai funcionar a censura prévia, inclusive, né? Então, o papel foi de apoio e de conivência, com raríssimas exceções. E era dificílimo
criar um instrumento Quem ousasse diferente. vender o jornal, distribuir, guardar em casa, era perseguido. E agora nisso aí, a corrupção pode ser monumental, não vai haver nunca quem denuncie. E o sistema era favorável à corrupção. Eu vou deixar uma provocação para um tema de um Câmara Debate que a gente pode pensar em seguida. Qual foi o papel da mídia, da imprensa, do período militar até hoje? De que forma ela está a serviço do país, até onde ela está a serviço dos governos? Dá um debate e tanto, certeza, né? com certeza. Para a gente passar por esse período militar. Da questão... Isso tem que ser debatido. Né? Perfeito. Eu estou chegando na reta final, como diria o nosso vice-presidente da casa, para concluir, vereador, nosso vice-presidente Salvador Ribeiro, vereador Ivan Duarte e também professor Lucas, o que vocês deixariam a respeito do tema? Eu sei que teria muita coisa para a gente debater ainda, mas pelo menos tentamos fazer um pouco da provocação para o pessoal que está em casa a respeito do tema, e principalmente quando a gente chegar a noticiar que, mesmo que tenha sido um grupo minoritário, mas alguém foi para a rua lá no grande centro dizer: queremos a volta do regime militar, né? No momento como esse. Não, tem muitos filmes, muitos livros fáceis de ler e tal. Eu estou lembrando de um filme agora aqui, que para qualquer pessoa, mesmo que não conheça a história, Zuzu Angel. Exatamente. Né? É um filho de uma estilista carioca, um menino, militante estudantil, que é preso. Então, o filme foi feito com base em fatos reais, e o filme mostra o que passava uma pessoa, um menino que não ameaçava o quê? Um menino de 16, 17 anos, e mostra a luta dela para tentar localizar o guri e o que ele passava. Então vejam esse filme, por exemplo, as pessoas que acham que a ditadura não é bem assim e tal. E outra coisa que eu quero dizer é que essa Comissão da Verdade que está aí, ela está tentando mostrar a verdade, né, que os militares esconderam. Os militares não, que os torturadores esconderam. Não fui parte dos militares, como o Lucas deixou bem claro. Então, muita gente diz assim: mas vocês só contam aquela parte. E a parte dos militantes. Os militantes estavam tentando derrubar essa barbaridade. A história deles foi contada até com a morte deles próprios. Agora, aqueles que mataram têm que vir à tona agora, né? E debates como esse servem para a gente elucidar tudo isso. Eu queria agradecer a TV Câmara por esse debate. Mas vamos ampliar, trazendo, quem sabe, outros temas, até para que a gente possa fazer com que pensar, identificar outros elementos e ampliar esse debate. Professor? Bom, eu acho extremamente importante a que nossa se jornalista Tereza Cunha botou uma manchete durante a audiência pública com uma frase do dizendo: para que 64 não volte nunca mais. Exatamente. E eu acho que é importantíssimo a gente trazer esse tipo de discussão para evitar que novas tentativas prosperem. Não há clima hoje, não vejo a mínima chance, mas nunca se sabe o que o futuro vai trazer. Então, é preciso que haja consciência do que houve. E é preciso que o debate pode servir, inclusive, para desmistificar determinados carimbos que a ditadura criou. Eu hoje fico muito feliz por ver que já praticamente ninguém chama aquilo de revolução, a não ser alguns setores retrógrados e muito pouco informados. É um golpe de Estado, é chamado de revolução democrática, e era justo o oposto, era um golpe que instituiu uma ditadura. Né? Eles tinham, quer dizer, as palavras da grande imprensa na época, né? Os opositores do regime eram terroristas, eram chamados. Havia gradações. Por exemplo, se você era quem fosse um opositor que não pegasse em armas, era um subversivo, ou comunista. Não importa qual fosse a sua ideologia, algum socialista, padre, liberal, comunista, qualquer um que fosse contra o sistema e que achasse que o nosso sistema de estratificação social era iníquo, como de fato sempre foi, eles tinham um carimbo subversivo. Comunista subversivo. Quem pegasse em armas era terrorismo. Ora, terrorismo é o quê? Ação terrorista é um tipo de ação que causa danos a um público indiferenciado, ela não tem um alvo específico. Não conheço nenhuma ação da esquerda brasileira naquele período que pudesse ser classificada como terrorista. Há pelo menos duas ações muito importantes, as quais se poderia atribuir essa designação, e foi feitas dos grupos paramilitares. A tentativa do Parazar, que se tivesse prosperado ia causar
Que foi tentar explodir o gasoduto do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Imagina que isso causaria de vítimas. Eles planejaram isso para atribuir a responsabilidade à esquerda. Tá? Por sorte, foram desarticulados. Um se negou a fazer. Exatamente. E depois a tentativa do Rio Centro, que também deu errado, a bomba explodiu no colo de quem a carregava, né? E que se tivesse tido sucesso, poderia matar dezenas de milhares de pessoas. No Rio Centro eles pegaram um carro com uma bomba e estacionaram no meio de uma programação do 1º de maio, um show do Milton Nascimento e outros autores, no 1º de maio. Só que a bomba explodiu antes no colo do cara que levava a bomba. São os dois únicos atos que se pode chamar de terroristas, os dois da direita. Legal. De qualquer forma, é importante também, e mesmo que tenha sido um grupo militar, a gente trazer o esclarecimento, porque sempre ficou aquela vez que todos os militares participavam e concordavam, né, mas dizendo, olha, eles eram uma minoria, mas também tinha aqueles que se opunham ao que estava acontecendo no país. E é importante averiguar até para evitar que a suspeita recaia indiscriminadamente sobre todos. É verdade. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Vereador Ivan Duarte, o Câmara Debate fica por aqui. Nós retornaremos com um próximo tema aqui na TV Câmara. Um abraço e até lá.